Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 16. Uma proposta inesperada. Nina Eve foi despertada pela luz do sol entrando sorrateiramente pela janela. Por um momento, permaneceu esparramada sobre o lençol listrado. Elaine dormia na outra cama. O início da manhã já estava quente, e a noite não havia sido muito melhor, mas não era por isso que sua camisola estava amarrotada e suada. Seus sonhos, após contar a Elaine o que vira, não haviam sido bons. Na maioria deles, estava de volta na torre, sendo levada à força até a presença da Amirlin, que ora era Elaida, ora Mogdin. Em alguns, Randy aparecia deitado ao lado da escrivaninha da Amirlin feito um cão, encoleirado, preso e com uma foice em ira. E os sonhos com Egwene haviam sido tão ruins quanto, à sua própria maneira. Samambaia felina fervida e folha sábia em pote é um gosto tão ruim em sonhos quanto ao mundo desperto. Indo até o lavatório, limpou o rosto e esfregou os dentes com sal e bicarbonato. A água não estava quente, mas também não podia ser considerada fria. Despiu a camisola empapada e desencavou uma limpa de um dos baús, junto com uma escova de cabelo e um espelho. Espiando a própria imagem, Nina Eve se arrependeu de ter desfeito a trança só por conforto. Não ajudara nada, e agora seu cabelo era um emaranhado que pendia até a cintura. Sentando-se no baú, delicou-se laboriosamente a desfazer os nós e depois começou a dar uma centena de escovadas nos fios. 3 arranhões percorriam seu pescoço e desapareciam sob a camisola. Já não estavam tão vermelhos, graças a um unguento de cura-tudo obtido com uma cura. Dissera a Elaine que haviam sido causados por arbustos espinhentos. Bobagem. Ela suspeitava que Elaine soubesse que era mentira, apesar de ter contado uma história sobre espreitar pelo terreno da torre depois que Egwene partiu. Mas andara transtornada demais para pensar com clareza. Explodira várias vezes com Elaine, por nenhum motivo além de estar pensando no tratamento injusto que recebera de Melaine e Egwene. Não que não seja bom lembrá-la de que aqui ela não é a filha herdeira. Ainda assim, nada daquilo era culpa da garota. Teria que compensá-la. Pelo espelho, viu Elaine se levantar e começar a se lavar. Ainda acho que meu plano é melhor, disse a garota, esfregando o rosto. Seus cabelos tingidos na cor de um corvo não pareciam nada emaranhados, apesar dos cachos. Poderíamos chegar a Tear muito mais rápido do meu jeito. O plano de Elaine era abandonar a carruagem assim que chegassem ao rio Elder, em alguma pequena aldeia onde fosse improvável que aparecessem muitos mantos brancos e, claro, onde não tivesse nem sinal de espiões da torre. De lá, viajariam de barco até Ebuldar, onde poderiam encontrar um navio para Tear. Já não havia dúvida de que precisavam ir para Tear. Tarvalon seria evitado a todo custo. Quanto tempo vai levar até um barco parar aqui onde estamos? Perguntou Nina Eve pacientemente. Pensara que isso tivesse sido decidido antes de irem dormir. Pelo que se lembrava, tinha sido. Você mesma disse que pode ser que nenhum barco pare. E quanto tempo esperaremos em Ebuldar até encontrarmos um navio para Tear? Largando a escova, começou a refazer a trança. Os aldeões penduram uma bandeira quando querem que um barco pare, e a maioria para.
e sempre há navios indo para toda parte uma cidade portuária do tamanho de Eboldar. Como se ela já tivesse estado em uma cidade portuária de qualquer tamanho antes de ir embora da torre com Ninaeve. Elaine sempre pensava que tudo que não aprendera sobre o mundo como filha herdeira de Andor aprendera na torre, mesmo depois de inúmeras provas do contrário. E como ainda ousava se dirigir a ela naquele tom de voz superior. É pouco provável que a gente encontre alguma reunião de azuis em um navio, Elaine. O plano de Elaine era insistir na... O plano de Ninaeve era insistir na carruagem, atravessar o que faltava de Amadícia, depois Altara e Murand, entrar em Far Madding, atravessando as colinas de Quintara, e seguir pela planície de Maredo até Tear. Com certeza levaria mais tempo, mas, além da chance de descobrir a tal reunião de alguma forma, era muito raro que carruagens afundassem. Sabia nadar, mas não ficava confortável quando não havia nenhuma terra à vista. Elaine secou o rosto com suavidade, trocou a camisola e veio ajudar na feitura da trança. Ninaeve não se deixou enganar. Ainda ouviria falar em barcos. Seu estômago não gostava de navegar. Não que aquilo tivesse influenciado sua decisão, claro. Se conseguisse trazer as Aes Sedai para o lado de Rand, a rota mais curta valeria muito a pena. Você se lembrou do nome? Indagou Elaine, entrelaçando as mechas. Lembrei ao menos que havia um nome. Luz, me dê um tempo. Tinha certeza de que houvera um nome. Uma vila, teria de ser, ou uma cidade. Não tinha como ter visto e se esquecido do nome de um país. Respirando bem fundo, controlou um pouco o gênio e prosseguiu em um tom mais brando. Eu vou me lembrar, Elaine. Só me dê um tempo. Elaine emitiu um som invasivo e continuou a trançar. Será que foi mesmo inteligente pedir que Bridget procurasse Mugdin? Perguntou ela instantes depois. Ninaeve franziu a testa para a jovem, mas o olhar de soslaio deslizou por Elaine feito água em seda lubrificada. Se queria mudar de assunto, aquele não havia sido uma boa escolha. Melhor nós a encontrarmos do que ela nos encontrar. Suponho que sim. Mas o que vamos fazer quando isso acontecer? Ninaeve não tinha resposta para aquela pergunta. Mas era melhor caçar do que ser caçada, mesmo que a caça fosse aos trancos e barrancos. A Ágia Negra ensinara isso a ela. O salão não estava tão cheio quando desceram, ainda que, mesmo tão cedo, já houvesse mantos brancos salpicados entre os clientes. A maioria homens mais velhos, todos com patentes oficiais. Sem dúvida, eles preferiam comer o que se preparava nas cozinhas da estalagem do que os cozinheiros mantos brancos serviam nas guarnições. Ninaeve quase preferia comer de novo em uma bandeja, mas aquele quartinho parecia mais um caixote. Todos aqueles homens estavam concentrados na comida. Os mantos brancos não menos que os outros. Certamente era um local seguro. O cheiro de comida tomava conta do ar. Ao que parecia, aqueles homens queriam carne de vaca ou de carneiro até na primeira refeição do dia. O pé de Elaine mal havia deixado o último degrau, quando a senhora Jaren surgiu para oferecer a elas, ou a Lady Morelin, melhor dizendo, uma sala de jantar privativa. Ninaeve nem sequer olhou para Elaine, mas a ouviu responder. Acho que vamos comer aqui. Quase nunca tenho a oportunidade de comer em um salão comum, e até gosto, na verdade. Peça para uma de suas garotas trazer algo refrescante para nós. Se o dia já começou assim, meu medo é sufocar antes de chegarmos à próxima parada. Ninaeve sempre se surpreendia com o fato de aquele comportamento arrogante nunca ter feito com que elas fossem jogadas na rua. Àquela altura, já conhecera lords e ladies suficientes para saber que quase todos se comportavam daquela forma. Mas, mesmo assim, Ninaeve não aguentaria aquilo nem um minuto. A dona da estalagem, no entanto, meneou a cabeça em reverência, sorrindo e esfregando as mãos, depois conduzindo as duas a uma mesa próxima de uma janela que dava para a rua, e saiu apressada para providenciar tudo o que Elaine pedira.
Talvez aquele fosse o jeito dela de dar o troco na garota. As duas foram deixadas na cozinha, bem longe dos homens que já estavam nas outras mesas, mas as duas foram deixadas sozinhas, bem longe dos homens que já estavam nas outras mesas. Mas qualquer pessoa que passasse do lado de fora poderia vê-las ali dentro, e, se lhe fossem servidos algum prato quente, ou o que esperava que não fosse o caso, Elaine e Ninaeve estavam tão distantes das cozinhas quanto possível. Quando a comida chegou, o café da manhã consistia em bolinhos doces temperados, que vieram ainda mornos, enrolados em um pano branco, mas mesmo assim saborosos. Peras amarelas, uvas roxas que pareciam um tanto enrugadas, e uma espécie de coisinhas vermelhas que a atendente disse se chamarem morangos, ainda que não se parecessem com nenhum fruto que Ninaeve já tivesse visto. O gosto também era bem peculiar, em especial com uma colher de creme coalhado por cima. Elaine afirmou já ter ouvido falar do fruto, o que era de se esperar. Com um vinho levemente condimentado, supostamente refrigerado em uma adega, e um gole bastou para ela concluir que a adega não era das mais frias, se é que existia. A refeição matinal acabou se mostrando revigorante. O homem mais próximo estava a 3 meses de distância e usava um casaco de lã azul marinho. Talvez fosse um comerciante próspero, mas não conversaram entre si. Haveria muito tempo para isso quando estivessem de volta na estrada, onde não haveria riscos de serem entreouvidas. Ninaeve terminou de comer bem antes de Elaine. Pelo modo como a garota não tinha a menor pressa para cortar uma pera, poderia-se pensar que tinham o dia todo para ficar ali sentadas. De repente, os olhos de Elaine se arregalaram em choque e a faquinha retinhou na mesa. Ninaeve moveu a cabeça depressa e deu de cara com um homem tomando assento no outro lado da mesa. Achei que fosse você, Elaine, mas o cabelo a princípio me deixou em dúvida. Ninaeve encarou Galádio, o meu irmão de Elaine. A palavra, claro, era encarar. Alto e esbelto feito aço, com olhos e cabelos escuros. Era o homem mais bonito que ela já tinha visto. Bonito não chegava a descrevê-lo. Era deslumbrante. Ninaeve já vira mulheres o rodearem na torre. A Aes Sedai, inclusive, todas sorrindo feito tontas. Tratou de tirar o sorriso do rosto, mas não podia fazer nada com seu coração acelerado, nem se obrigar a respirar no ritmo adequado. Não sentia nada pelo homem. A única questão era ele ser lindo. Controle-se, mulher. O que está fazendo aqui? Ninaeve ficou contente por sua voz não ter soado abafada. Não era justo que um homem fosse bonito daquele jeito. E por que está usando isto? Elaine falou baixo, mas sua voz ainda tinha um tom raivoso. Ninaeve então percebeu que ele usava a parte de cima de uma armadura reluzente e um manto branco com dois nós dourados de graduação logo abaixo de um sol flamejante. Sentiu que suas bochechas enrubesciam. Ficara tão ocupada encarando o rosto do rapaz que sequer percebera o que ele estava usando. Sua vontade era escolher o próprio rosto daquela humilhação. Ele sorriu e Ninaeve precisou respirar fundo. Estou aqui porque fui um dos filhos convocados do norte. E eu sou um filho da luz porque me pareceu a coisa certa a se fazer. Elaine, quando vocês duas e a Egwene sumiram, não levou muito tempo para Gawain e eu descobrimos que não estavam cumprindo um castigo em uma fazenda, ou o que quer que nos tenham dito. Elas não tinham o direito de envolver vocês nas tramas delas. Elaine, nenhuma de vocês. Parece que você subiu de patente bem rápido, observou Ninaeve. Aquele tolo não percebia que falar sobre os planos das Aes Sedai era uma bela maneira de causar a morte das duas. Eamon Valda pareceu pensar que minha experiência me garantia isso. Não me importa onde foi obtida. Ele deu de ombros, fazendo pouco caso da graduação. Não se tratava exatamente de modéstia, mas também não era pretensão.
Melhor espadachim entre os que tinham ido estudar com os guardiões na torre, ele também se destacara nas aulas de tática e estratégia. Mas Ninaeve não conseguia se lembrar de vê-lo se vangloriando de suas proezas, nem mesmo de brincadeira. Feitos assim não significavam nada para ele, talvez porque fossem conquistados com muita facilidade. Mamãe sabe disso? Questionou Elaine, ainda com a voz calma. Sua cara feia, entretanto, teria assustado um javari. Desconfortável, Galad só fez mexer um fio de cabelo. Não tive a oportunidade de escrever para ela. Mas não tenha tanta certeza de que ela vai reprovar, Elaine. Ela não anda tão amigável com o norte quanto antes. Ouvi dizer que uma proibição pode virar lei. Escrevi a ela uma carta explicando. O olhar de Elaine se transformara em atordoamento. Ela precisa entender. Ela também estudou na torre. Não levante a voz, retrucou ele em tom firme e baixo. Lembre-se de onde você está. Elaine ficou bastante vermelha, mas Ninaeve não soube dizer se de raiva ou de vergonha. De repente, percebeu que ele vinha falando em um tom tão calmo quanto o das duas, e com o mesmo cuidado. Galad não mencionara a torre nenhuma vez, nem as Aes Sedai. Egwene está com você? Prosseguiu o homem. Não, retrucou ela, fazendo-o suspirar profundamente. Eu tinha esperança de... Gawain quase enlouqueceu de preocupação quando ela desapareceu. Ele também se importa com ela. Vão me dizer aonde ela está? Ninaeve percebeu aquele também. O homem se tornara um manto branco, mas se importava com uma mulher que queria ser Aes Sedai. Os homens eram tão estranhos que às vezes quase não pareciam humanos. Não, respondeu Elaine com firmeza, o rubor nas bochechas diminuindo. Gawain também está aqui? Não posso acreditar que ele se tornou um... Ela teve a sagacidade de baixar ainda mais a voz, mas mesmo assim completou a frase. Um manto branco. Ele continua no norte, Elaine. Ninaeve supôs que ele se referisse a Tarvalon, mas Gawain, de certo, já tinha ido embora de lá. Ele não apoiaria Laida, com certeza. Você não faz ideia do que aconteceu por lá, Elaine, continuou Galad. Toda a corrupção e a vilania daquele lugar chegaram ao nível máximo, como não podia deixar de ser. A mulher que mandou você embora foi deposta. Galad olhou ao redor e baixou o tom de voz a um sussurro, apesar de não haver ninguém suficientemente perto para escutar. Estancada e executada. Respirando fundo, ele emitiu um som enojado. Aquilo nunca foi lugar para você, ou para Egwene. Não faz muito tempo que entrei para os filhos, mas tenho certeza de que meu capitão vai permitir que eu viaje para escoltar minha irmã de volta para casa. É onde você deveria estar, com mamãe. Me diga onde está Egwene, eu dou um jeito de garantir que ela também seja levada para Kemenin. Vocês vão ficar seguras lá. O rosto de Ninaeve ficou dormente, estancada e executada. Não fora uma morte acidental ou uma doença. Que tivesse considerado essa possibilidade não tornava a situação menos chocante. O motivo só podia ser Randy. Se algum dia existira qualquer nesga de esperança de que a torre pudesse não se opor a ele, já não existia mais. Elaine não demonstrava nada, os olhos fixos ao longe. Vejo que minha novidade a deixou chocada, comentou ele em voz baixa. Não sei a profundidade com que aquela mulher lhe envolveu em seus planos, mas agora você está livre. Me deixe levá-la em segurança até Kemenin. Ninguém precisa saber que você teve mais contato com ela do que as outras garotas que foram até lá para aprender. Vocês duas. Ninaeve mostrou os dentes para o homem, no que esperava que parecesse um sorriso. Foi bom ser finalmente incluída. Poderia ter dado um tapa nele. Quem dera não fosse tão bonito. Vou pensar a respeito, afirmou Elaine. O que você diz faz sentido, mas preciso de tempo para pensar.
Eu preciso pensar. Ninaeve a encarou. Fazia sentido? A garota estava falando bobagem. Posso lhe dar um tempinho, respondeu o rapaz. Mas não muito, se for pedir permissão para partir. Podemos receber ordens para... De repente, um manto branco de rosto quadrado e cabelo escuro surgiu à mesa, dando tapinhas no ombro de Galad e abrindo um largo sorriso. Mais velho, tinha em seu manto os mesmos 2 nós de graduação. Ora, jovem Galad, você não pode ficar com todas as mulheres bonitas só para você. Todas as garotas da cidade suspiram quando você passa, e a maioria das mães também. Me apresente. Galad arrastou o banco para trás para se levantar. Eu achei que conhecia as duas quando elas desceram, Tron. Mas, seja lá qual for o charme que você acha que eu tenho, ele não funciona com esta senhorita. Ela não gosta de mim e acho que não vai gostar de nenhum dos meus amigos. Se você treinar a espada comigo hoje à tarde, talvez consiga atrair uma ou duas. Isso nunca vai acontecer com você por perto, reclamou Tron, bem-humorado. É mais fácil deixar o ferrador bater na minha cabeça com um martelo do que treinar contra você. Porém, o homem acabou permitindo que Galad o conduzisse até a porta, disparando apenas um olhar pesaroso para as duas mulheres. Ao saírem, Galad olhou para a mesa, frustrado e indeciso. Tão logo os dois saíram de vista, Elaine se levantou. Nana, preciso que você suba comigo. A senhora Jaren se materializou ao lado dela, perguntando se a Lady apreciara a refeição, no que Elaine disse. Chame meu condutor e meu lacaio imediatamente. Nana vai acertar a conta. Estava a caminho da escada antes mesmo de terminar de falar. Ninaeve a acompanhou com os olhos e enfiou a mão na bolsa para pagar a mulher, dando garantias de que tudo estivera do agrado de sua patroa e tentando não reclamar do preço. Assim que se livrou da dona da estalagem, correu para o andar de cima. Elaine estava amontoando os pertences das duas nos baús de qualquer jeito, inclusive as camisolas suadas que haviam deixado penduradas nos suportes das camas para secar. Qual é o problema, Elaine? Precisamos ir embora imediatamente, Ninaeve, de uma vez. Ela nem ergueu o rosto até o último objeto ter sido entulhado. Neste exato instante, onde quer que esteja, Galad deve estar quebrando a cabeça com algo que nunca encarou antes. Duas coisas certas, mas opostas. Na cabeça dele, é correto me amarrar a um cavalo de carga, caso necessário, e me levar na marra até mamãe, aliviando as preocupações dela e me salvando de me tornar uma Aes Sedai, independentemente do que eu queira. E também é correto nos entregar para os mantos brancos, para o exército ou para os dois. Essa é a lei de Amadícia e também a lei dos mantos brancos. As Aes Sedai estão fora da lei aqui, assim como qualquer mulher que já tenha sido treinada na torre. Mamãe se encontrou uma vez com Iron para assinar um acordo comercial e eles tiveram que fazer isso em Altara, já que, legalmente, mamãe não pôde entrar em Amadícia. Agarrei Saidar assim que eu vi e não vou soltar até que já estejamos bem longe. Tenho certeza de que você está exagerando, Elaine. Ele é seu irmão. Ele não é meu irmão. Elaine puxou fundo o ar e expirou devagar. Tínhamos o mesmo pai, disse ela com a voz mais calma. Mas ele não é meu irmão. Não vou aceitá-lo. Ninaeve, já lhe falei várias vezes, mas você não aprende. Galad faz o que é certo. Sempre. Ele nunca mente. Você ouviu o que ele disse para aquele tal de Tron? Ele não disse que não nos conhecia. Todas as palavras que usou eram verdadeiras. Ele faz o que é certo. E pouco importa quem vai se machucar com isso, incluindo ele próprio. Ou eu. Ele costumava dedurar Galwin e eu por qualquer coisa. E até se dedurava também. Se ele escolher a opção errada, teremos mantos brancos nos emboscando antes de chegarmos nos limites da aldeia. Um tapinha soou na porta e a respiração de Ninaeve ficou presa na garganta. Claro que Galad não iria de fato. O rosto de Elaine estava preparado, pronto para lutar. Hesitante,
Ninaeve abriu a porta. Era, eram Tom e Juilin, que estavam com aquele chapéu idiota na mão. Milady nos chamou? Perguntou Tom, com um toque de servilismo endereçado a qualquer pessoa que pudesse estar escutando. Conseguindo respirar de novo e sem se importar com quem estaria escutando, Ninaeve abriu o restante da porta. Entrem logo, vocês dois. Já estava ficando cansada de vê-lo se entreolhando a cada vez que ela falava. Antes de Ninaeve voltar a fechar a porta, Elaine anunciou. Tom, precisamos ir embora imediatamente. O olhar determinado sumira de seu rosto, e a ansiedade tomava conta de sua voz. Galad está aqui. Você deve se lembrar do monstro que ele era quando criança. Bem, não melhorou nada agora que cresceu. E, além de tudo, ele é um manto branco. Ele seria capaz de... As palavras pareceram ficar presas na garganta. Ela encarou o Tom, a boca se movendo em silêncio, mas com os olhos menos arregalados que os dele, que a fitavam. O homem se sentou pesadamente sobre um dos baús, mas não tirou os olhos dos de Elaine. Eu... Pigarreando de modo grosseiro, Tom prosseguiu. Achei que tinha visto o sujeito vigiando a estalagem. Um manto branco. Mas ele parecia apenas a versão adulta daquele garoto. Suponho que não deveríamos ficar surpresos por ele ter virado um manto branco. Ninaeve foi até a janela. Elaine e Tom mal pareceram notar quando ela passou entre os dois. O tráfego na rua estava começando a se intensificar. Fazendeiros, carroças e aldeões se misturando a mantos brancos e soldados. No outro lado da rua, um manto branco estava sentado em um barril virado. Aquele rosto perfeito e inconfundível. E ele... Elaine engoliu em seco. Ele reconheceu você? Não. 15 anos mudam mais um homem do que um garoto. Eu achei que você não se lembraria, Elaine. Lembrei então Chico, Tom. Com um sorriso vacilante, Elaine se esticou e deu um puxão em um dos lados do comprido bigode do homem. Tom retribuiu o sorriso de um jeito igualmente hesitante, como se considerasse a hipótese de saltar pela janela. Juirim coçou a cabeça, e Ninaeve também desejou ter alguma ideia a respeito do que eles estavam falando, mas havia questões mais importantes para resolver. Ainda precisamos ir embora, antes que ele bote a guarnição inteira atrás da gente. Com ele vigiando, não vai ser fácil. Não vi nenhum outro cliente que pareça ter uma carruagem. A nossa é a única no pátio do estábulo, informou Juelin. Tom e Elaine ainda estavam se entreolhando, claramente sem ouvir uma palavra. Sair com as cortinas abaixadas não seria proteção alguma, então. Ninaeve até apostaria que Galad já descobrira exatamente como eles haviam chegado a Cienda. Há algum jeito de sairmos do pátio por trás? Um portão com largura suficiente para passarmos um de cada vez, respondeu Juilin seco. E, seja como for, o que tem do outro lado não passa de uma viela. Não há mais do que 2 ou 3 ruas nesta aldeia que sejam largos o bastante para a carruagem. Ele estudou aquele chapéu cilíndrico, virando-o nas mãos. Posso me esgueirar para perto até conseguir dar uma pancada na cabeça dele. Ninaeve bufou. Como? Galopando atrás da gente no sorrateiro? Mesmo que não caísse na cela na primeira milha, você acha que conseguiria sequer chegar a um cavalo se atacasse o manto branco na rua? Galad ainda estava parado do outro lado da calçada e Tom se juntara a ele. Os dois aparentemente envolvidos em uma conversa preguiçosa. Ninaeve se inclinou, deu um puxão no bigode de Tom. Opa, é o Tron que se juntou ao Galad, não o Tom. Você tem algo a acrescentar? Algum plano brilhante? Toda a atenção que prestou no fofoca acendeu alguma coisa que possa ajudar? O homem levou a mão ao rosto e lançou um olhar ofendido na direção dela. Não. A menos que você ache que a Iron está reivindicando algumas aldeias da fronteira em Altara, nos ajude alguma coisa. Uma faixa que ocupa toda a extensão da fronteira, de Salidar até Soeban e até Mosra.
Isso ajuda em alguma coisa, Ninaeve? Ajuda? Tente arrancar fora o bigode de um homem. Alguém vai acabar lhe dando uma bofetada no pé do ouvido. O que a Iron poderia querer como uma faixa ao longo da fronteira, Tom? Indagou Elaine. Talvez estivesse interessada, já que parecia se interessar por qualquer mudança de panorama na política e na diplomacia. Ou talvez só estivesse tentando interromper uma discussão. Antes de se envolver nos flertes com Tom, ela estava sempre tentando aliviar a situação. Não é o rei, criança. A voz dele se suavizou para falar com Elaine. É Pedro Unial. A Euron costuma fazer o que lhe mandam, embora ele e Niall finjam que não é bem assim. A maioria daquelas aldeias está abandonada desde a Guerra dos Mantos Brancos, e os filhos se referem a elas como confusões. Niall era o general em campo naquela ocasião, e duvido que um dia tenha desistido de querer Altara. Se controlar as duas margens do Elder, ele pode minguar o comércio fluvial para Eboldar, e, se conseguir quebrar Eboldar, o resto de Altara vai pingar aos poucos nas mãos dele feitos grãos que caem de um furo em uma saca. Muito obrigado pela informação, cortou Ninaeve com firmeza, antes que ele ou a garota pudessem voltar a falar. Algo no que o homem dissera soou familiar, mas Ninaeve não sabia dizer o que ou porquê. De qualquer forma, ninguém ali tinha tempo para aulas sobre relações entre Amadícia e Altara, não com Galad e Tron vigiando à frente da estalagem. Ela disse exatamente isso, depois acrescentou. E você, Juirim? Sempre conhece uns tipos mais baixos? O caçador de ladrões sempre procurava os ladrões, arrombadores e salteadores de uma cidade. Afirmava que eles sabiam mais sobre o que realmente estava acontecendo do que qualquer oficial. Existem contrabandistas que podemos subornar para nos tirar daqui na surdina. Ou... Ou... Você sabe o tipo de coisa que precisamos, homem. Ouvi falar muito pouco. Os bandidos ficam quietos em Amadícia. Para o primeiro delito, ferro quente. Para o segundo, amputação da mão boa. Para o terceiro, forca. Seja por roubar a coroa do rei ou um pedaço de pão. Não há muitos ladrões em um vilarejo desse tamanho, não dos que vivem disso. Ele desdenhava dos ladrões amadores. E, na maior parte do tempo, eles só queriam falar sobre dois assuntos. Se o profeta realmente está vindo para Amadícia, conforme dizem os boatos, e se os administradores daqui vão ceder e deixar o conjunto de animais itinerante fazer uma apresentação. Cianda é muito longe da fronteira para que contrabandistas... Ninaeve interrompeu com uma satisfação determinada. É isso! O conjunto itinerante. Todos olharam para ela como se a garota tivesse enlouquecido. Claro, disse Tom com exagerada tranquilidade. Podemos pedir para Luca trazer os cavalos javali de volta, e aí escapamos enquanto eles destroem um pouco mais do vilarejo. Não sei o que deu a... Não sei o que você deu a ele, Ninaeve, mas o homem jogou uma pedra na gente quando estávamos indo embora. Dessa vez, Ninaeve perdoou o sarcasmo, leve como foi. Assim como a falta de inteligência dele para compreender o que ela tinha em mente. Pode até ser, Tom. Mas Mestre Luca quer um patrono, e Elaine e eu seremos exatamente isso. Ainda temos que abandonar a carruagem e os animais. Essa parte doía. Ela poderia ter construído uma casa bem cômoda em Dois Rios pelo que tudo aquilo havia custado. E sair pelos fundos. Abrindo o baú com as dobradiças em forma de folha, ela escarafunchou entre roupas, lençóis, potes e tudo o que não quisera deixar para trás no carroção com as tinturas. Ela se assegurara de que os homens tinham empacotado tudo, menos os arreios, até encontrar as bolsas e as caixinhas douradas. Tom, você e Juirim vão sair por aquele portão dos fundos e vão encontrar algum tipo de carroção e de animais. Compre alguns mantimentos e encontre a gente na estrada que leva de volta ao acampamento de Luca. A contragosto, ela encheu a mão de Tom de ouro, sem nem se dar ao trabalho de contar. Não havia como saber quanto cada item custaria,
e não queria que ele perdesse tempo pechinchando. Que ideia maravilhosa, disse Elaine sorrindo. Galad vai estar de olho em duas mulheres, não em uma trupe de animais e malabaristas. Ele nunca vai pensar que iríamos para Gjaldan. Ninaeve não havia pensado naquilo. A intenção dela era fazer Luca partir direto para Tear, um conjunto como o que o homem conseguira reunir, com acrobatas e malabaristas complementando os animais, poderia fazer sucesso em praticamente qualquer lugar, e disso ela tinha certeza. Mas se Galad de fato fosse atrás delas, ou enviasse alguém, seria para o leste. E talvez ele fosse esperto bastante para desconfiar até de um conjunto itinerante. Os homens às vezes usavam o cérebro, normalmente quando menos se esperava. Essa foi a primeira coisa em que pensei, Elaine. Ninaeve ignorou o gosto fraco na boca, a lembrança acre da samambaia felina fervida e da folha sábia em pó. Claro que Tom e Julinho protestaram. Não tanto contra a ideia, mas pareciam pensar que, se um dos dois ficasse ali, poderia proteger as duas de Galad de qualquer número de mantos brancos. Pareciam não perceber que, caso algo assim acontecesse, canalizar daria mais resultados do que eles dois somados e mais outros 10. Os homens ainda pareciam incomodados, mas ela conseguiu empurrar os dois para fora com a inflexibilidade da frase. E não ousem voltar aqui. Encontramos vocês na estrada. Se precisarmos canalizar, sussurrou Elaine assim que a porta se fechou. Vamos nos ver rapidamente tendo que enfrentar toda a guarnição dos Mantos Brancos e, bem provável, toda a guarnição do exército. O poder não nos torna invencíveis. Bastam 2 flechadas. Quando chegar a hora, nos preocuparemos com isso, respondeu Ninaeve. Esperava que os homens não tivessem pensado naquilo. Se tivessem, era provável que um deles ficasse espionando, o que, caso não fosse feito com cautela, possivelmente inflamaria ainda mais as suspeitas de Galad. Ninaeve estava pronta para aceitar a ajuda dele sempre que necessário. Ronde Makura fizera aprender essa lição, embora o fato de precisar ter sido resgatada feito um gatinho que caiu no poço ainda a irritasse. Mas era ela quem definia quando a ajuda era necessária, e não eles. Uma rápida descida ao andar inferior a levou a encontrar a Sra. Jaren. Sua lei mudara de ideia. Achava que não conseguiria voltar a enfrentar tão rápido o calor e a poeira da viagem. Pretendia tirar um cochilo e não queria ser perturbada até a hora do jantar, quando a mandaria ao andar de baixo buscar a refeição. E ali estavam as moedas por mais uma noite de alojamento. A dona da estalagem foi bastante compreensiva com a fragilidade de uma lady nobre e da inconstância de suas vontades. Ninaeve achava que a Sra. Jaren seria compreensiva com qualquer coisa que não fosse um assassinato, desde que a conta fosse paga. Afastando-se da mulher rechonchuda, Ninaeve encarou uma das atendentes. Umas poucas moedas de prata trocaram de mãos, e a garota de avental saiu em disparada para ir procurar 2 daqueles gorros profundos que Ninaeve afirmara parecerem muito sombreados e frescos. Não era o tipo de coisa que sua lady usaria, claro, mas serviriam muito bem para ela. Quando voltou ao quarto, Elaine havia colocado as caixinhas douradas em um lençol, junto com a caixa escura e polida que abrigava os terangrial recuperados e a bolsa de camurça que guardava o selo. As gordas bolsas contendo as moedas repousavam na outra cama, ao lado da sacola de viagem de Ninaeve. Dobrando o lençol, Elaine amarrou a trouxa com um cordão resistente retirado de um dos baús. Ninaeve guardara tudo naqueles baús. Não queria abandonar tudo aquilo. Não só pelos gastos, não só. Nunca se sabia quando algum daqueles objetos viria a calhar. Era o caso dos 2 vestidos de lã que Elaine estendera na cama. Não eram finos o bastante para uma lady e eram bons demais para uma criada, mas, se os tivessem deixado em Mardesim, como Elaine quisera, àquela altura estariam em maus lençóis com relação ao guarda-roupa. De joelhos, Ninaeve vasculhou outro baú. Algumas camisolas, mais 2 vestidos de lã para se trocarem. As 2 frigideiras de ferro fundido em uma sacola de tela estavam em ótimo estado, mas eram pesadas demais
E era certo que os homens não se esqueceriam de providenciar substitutas. O equipamento de costura, na bela caixa entalhada. Tom e Juelin jamais pensariam em comprar nem mesmo um alfinete. No entanto, apenas parte de sua mente estava focada naquelas escolhas. Você já conhecia Tom? Perguntou em uma voz que esperava ter sido casual. Observou Elaine com um canto do olho enquanto fingia se concentrar em enrolar as meias. A garota tinha começado a separar as próprias roupas, suspirando para cada uma das sedas antes de colocá-las de lado. Com as mãos enterradas em um dos baús, ela paralisou e nem olhou para Ninaeve. Ele era bardo da corte em Camden quando eu era pequena, respondeu muito calma. Entendi. Não. Ela não entendera nada. Como um homem passava de bardo da corte, alguém que entretinha a realeza, quase um nobre, para um menestrel a perambular de aldeia em aldeia. Ele foi amante de mamãe depois que papai morreu. Elaine voltara a escolher peças de roupa e falou isso de forma tão casual que Ninaeve ficou embasbacada. Amante da sua... Mas Elaine ainda não a encarava. Só fui me lembrar dele em Tanchico. Eu era muito pequena. Foi por causa do bigode e de ficar perto bastante para olhar no rosto dele, e por tê-lo ouvido recitar um trecho da grande caçada à trombeta. Ele achou que eu tinha me esquecido de novo. O rosto da garota enrubesceu de leve. Eu bebi muito vinho e no dia seguinte fingi que não me lembrava. Ninaeve só conseguiu balançar a cabeça. Recordava-se da noite em que a tola garota se enchera de vinho. Pelo menos nunca mais repetira o feito. Dor de cabeça na manhã seguinte fora uma cura efetiva. Foi só então que Ninaeve entendeu por que Elaine se comportava daquela maneira com Tom. Havia visto a mesma cena algumas vezes em Dois Rios. Uma garota que mal tinha idade para de fato se enxergar como mulher. Com quem mais ela competiria, se não com a própria mãe? E, por vezes, não havia ninguém melhor contra quem competir para provar que se já era uma mulher. Em geral, aquilo não levava a nada além de tentativas de ser melhor em tudo, de cozinhar a costurar, ou talvez alguns flertes inofensivos com o pai. Mas, no caso de certa viúva, Nineve já vira uma filha que era quase uma mulher feita se transformar em uma tola absoluta, tentando capturar o coração do homem com quem a mãe pretendia se casar. O problema era que Ninaeve não tinha a menor ideia do que fazer com tal tolice de Elaine. Apesar de diversos sermões e muitas broncas da parte de Ninaeve e do círculo das mulheres, Sari Aelin não sossegara até sua mãe ter voltado a se casar e ela mesma também ter encontrado um marido. Suponho que ele deve ter sido como um segundo pai para você, especulou Ninaeve com cautela. Fingiu se concentrar na bagagem. Tom certamente via olhando para a garota daquela maneira. Isso explicava muita coisa. Não penso nele desse jeito. Elaine parecia determinada a decidir quantas camisolas de seda levaria, mas seus olhos se entristeceram. Quase não me lembro nada do meu pai. Eu era um bebê quando ele morreu. Gawain disse que ele passava todo o tempo com Galad. Lynn tentou minimizar isso da melhor forma possível, mas sei que ele nunca foi visitar Gawain em Yon do berçário. Eu sei que ele teria visitado assim que tivéssemos idade para aprender coisas, como era o caso de Galad, mas ele morreu. Ninaeve tentou de novo. Pelo menos Tom está bem, para um homem da idade dele. Estaríamos em maus lençóis se ele sofresse de problemas nas juntas. Homens mais velhos costumam sofrer. Se não mancasse, ele seria capaz de dar cambalhotas para trás. E eu não me importo que ele manque. Ele é inteligente e sabe muito sobre o mundo. É gentil e me sinto muito seguro ao lado dele. Acho melhor não dizer isso a ele. Do jeito que está, ele já tenta me proteger o suficiente. Ninaeve suspirou e desistiu. Ao menos pelo momento. Tom talvez visse Elaine como uma filha, mas se a garota continuasse com aquilo,
Podia ser que o homem se lembrasse de que ela não era, e então Elaine se veria em uma enrascada. Tom gosta muito de você, Elaine. Hora de mudar para algum outro assunto. Você tem certeza quanto a Galad? Elaine, tem certeza de que Galad poderia nos denunciar? A mais jovem se sobressaltou, apagando os vestígios de seu senho franzido. O quê? Galad? Tenho certeza, Nineve. E se nos recusarmos a deixar que ele nos leve até Kemlin, estaremos apenas tomando a decisão por ele. Resmungando sozinha, Nineve tirou do baú um vestido de cavalgada feito de seda. Às vezes pensava que o Criador só tinha feito os homens para criar problemas para as mulheres. Ah, que justiça!